O terror voltou a atingir a Europa às vésperas da ativação do Brexit. Um ataque próximo ao parlamento britânico deixou pelo menos 4 mortos e 20 feridos. O nosso correspondente da Jovem Pan na Europa, em Londres, Ulisses Neto, está neste exato momento lá no local desse atentado, à frente ali do Big Ben, fala conosco ao vivo e atualiza as últimas informações. Aqui, boa tarde, e aí boa noite já, né, Ulisses? Isso, Patrick, boa noite mesmo. Deixa eu dar uma olhada aqui, no Big Ben, 8h29, daqui a pouco talvez vocês vão ouvir, não sei se o microfone vai pegar o soar do Big Ben, onde ocorreu esse atentado, esse ataque terrorista mais cedo, às 2h40 da tarde, no horário aqui de Londres. Estamos 3 horas à frente em relação a Brasília. E a Scotland Yard confirmou que, apesar dos temores de que seria uma rede com vários terroristas que teriam realizado esse atentado hoje, que na verdade foi apenas um homem responsável pelo ataque. Então, para contar rapidamente o que aconteceu, ele estava num carro grande, numa SUV, vindo pela Westminster Bridge, pela ponte de Westminster, que é essa aqui à minha direita. Ele cruzou a ponte, que vem do lado sul para o norte de Londres, passando pelo rio Tâmisa, atropelou várias pessoas. A maior parte dessas vítimas que você citou, 20 pessoas feridas, estava na ponte de Westminster. Uma mulher, inclusive, chegou a cair no rio Tâmisa, foi resgatada com vida, mas com muitos ferimentos. E então ele seguiu até o parlamento, onde fica o Big Ben também, e colidiu com a grade de segurança aqui do parlamento, desceu do carro, entrou em luta corporal com um dos seguranças e acabou esfaqueando um policial que morreu aqui no parlamento britânico. Apesar de toda essa ação, o parlamento em si não chegou a ser atingido, o Palácio de Westminster não chegou a ser atingido, mas a primeira-ministra estava dentro do parlamento, que tinha sessão, estava reunido nessa quarta-feira. Então isso mostra a gravidade do que ocorreu aqui em Londres, o centro do poder do governo britânico sendo alvo de um ataque terrorista. E como disseram os próprios parlamentares britânicos, eles sabiam que era só uma questão de tempo até que Londres fosse vítima de um atentado, como foi Paris, como foi Bruxelas, hoje completando um ano dos ataques terroristas também lá na Bélgica e na Alemanha. De qualquer forma, a vida tenta seguir normalmente por aqui, com o parlamento já com sua reunião de amanhã marcada, vai seguir conforme o planejado, porque os britânicos não querem se render ao terrorismo, Patrick. Ulisses, alguma pista de ligação do sujeito que perpetrou o atentado com o Estado Islâmico ou alguma outra organização? Eu sei, já tem o nome. Já o nome dele. Eu sei. Então, por favor, me falem, porque eu estou aqui na frente do parlamento, eu não peguei o nome dele, deve ter sido divulgado agora há pouco. Fala aí, Andreasa. É um inglês convertido ao Islã, nome de origem Trevor Brooks, que virou Abu Izzadeen. É, portanto, um muçulmano de origem inglesa convertido ao Islã. Mas nada de ligações, é isso? Diga, Ulisses. Até agora nenhuma alegação, associação com um grupo terrorista, até agora não. Então, vejam que sabendo agora que é um homem inglês, nascido aqui no Reino Unido, convertido ao islamismo, ele mantém o perfil que tem sido aplicado aqui na Europa, porque foi mais ou menos isso que ocorreu também na Bélgica, foi mais ou menos isso que ocorreu na França. São cidadãos, no caso da França e da Bélgica, eram cidadãos de origem árabe, mas ainda assim eram cidadãos franceses, cidadãos europeus nascidos aqui no continente. Esse tem sido o grande problema, por isso, inclusive, que as autoridades locais não sabem lidar com essa nova ameaça, porque são terroristas que já estão aqui, que não são importados dos países árabes, e mais do que isso, são lobos solitários, Mantém esse perfil de pessoas que estão fazendo ataques pouco sofisticados. Nesse caso, ele estava passando pela ponte de Westminster, que fica lotada de turistas. O palácio todo ele é muito cercado de barreiras físicas, mas aqui, como vocês podem ver, são ruas normais, que as pessoas vêm aqui tirar foto, vêm caminhar, então não tem como impedir esse tipo de ataque, O que vai fazer? Como lidar com essa situação em que lobos solitários que já estão aqui dentro do continente realizam esses ataques terroristas? Legal, Ulisses, muito obrigado pela participação.
participação aqui no 3 em 1. Aliás, belíssimo trabalho do Ulisses ao longo de toda a tarde aqui na Jovem Pan, trazendo, inclusive, muitos brasileiros, né, que estão em Londres, a fala das autoridades. Legal pelo trabalho e amanhã você retorna aqui no Jornal da Manhã, tá bom, Ulisses? Até amanhã, Patrick. Uma boa tarde a todos. Bom descanso. Bom descanso, é isso aí. Ô Andreas, eu começo com você, falando sobre esse atentado, exatamente no dia em que o atentado lá na Bélgica completa um ano também, né? A situação muito parecida nesses últimos atentados, não? É importante destacar, para nossa desgraça, que apesar de um ataque terrorista como esse, é melhor e mais seguro estar em Londres, como Ulisses, do que estar aqui nesta Síria em que se transformou o Brasil, especificamente o Rio de Janeiro. Não nos esqueçamos dos 60 mil homicídios anuais aqui nesse país. Para a gente ter noção de proporção também, né? É preciso ter calma nessa hora. Eu nunca tive dúvida de que era um ataque terrorista de um muçulmano. Nunca tive dúvida. E o que me deixou claro, que apontou para isso, era o fato de que quarta-feira é o dia tradicional em que o primeiro-ministro vai ao parlamento e responde a questões dos congressistas, né? E, no caso, a primeira-ministra é uma mulher, Theresa May, conservadora, né? O alvo, portanto, preferencial do terrorismo nesse momento. É o que se pode dizer até agora. Esse suposto, porque ainda não está confirmado, esse suposto terrorista, a que eu fiz referência agora, é ligado a uma associação que já foi proibida nos Estados, na Inglaterra, por apologia à violência, e ele já esteve preso por 3 anos. É uma figura, é um muçulmano britânico muito conhecido das autoridades, o que também pode apontar, como o Ulisses fez referência, para a fragilidade da segurança interna nesses países. Pera. Isso, é muito difícil porque o terrorismo ele vai se renovando, ele vai atualizando a sua maneira de se infiltrar na sociedade, e isso é o que ele tem de mais nefasto, de mais, enfim, de mais absurdo. Se proibirem as correntes migratórias, como é uma tendência no mundo, nos Estados Unidos e em outros países, principalmente na Europa, eles vão se valer de pessoas que moram já nos países para perpetrar esses atentados terroristas, porque eles estão fazendo atentados, na verdade, contra a democracia, contra o Estado livre, contra um Estado que é diferente do que eles pregam de forma totalitária e autoritária. Isso é o triste do terrorismo. Por isso eu acho que as reações têm de ser calibradas, o mundo tem de se unir e fazer um esforço aí coletivo de inteligência, de tentar maneiras igualmente inteligentes e sofisticadas para se contrapor a esses atentados. Você, Marcelo Madureira. Eu acho o seguinte, bom, mais uma vez o terrorismo atinge os seus objetivos, que é amedrontar a população, tacar o terror na população, né, que se você vê estatisticamente a quantidade de vítimas, o número de pessoas que circulam ali em Londres e tal, é absolutamente irrelevante. Mas está o mundo todo hoje discutindo, né, as televisões transmitindo como se fosse uma hecatombe. Eu acho que o número de vítimas foi praticamente insignificante, evidentemente, sem querer desmerecer a vida das pessoas, a saúde das pessoas, mas falando em grandes números. Agora, nesse caso específico, você tem um poderoso argumento contra aqueles os xenófobos, né, as pessoas intolerantes, que não querem entender o processo contemporâneo de imigração. Pois esse foi um indivíduo inglês, um súdito da rainha, que de repente se converteu ao Islã. Agora, com relação a essa questão, e encerrando aqui a minha intervenção sobre esse assunto, não se trata de um muçulmano, como poderia se tratar de um evangélico, de um católico, de um judeu, de um ubandista. Não é isso. Trata-se de um fundamentalista, de um radical, de uma pessoa que através daquilo que ele acha, que acredita, pretende realmente atacar a sociedade. Mas só que... Então, por favor, não vamos confundir... Só que esses outros não fazem, né, Madureira? Né?
Mas os outros não fazem, né? É engraçado essa os católicos do IRA faziam, Existem bilhões de muçulmanos no mundo. Há uma recorrência, e a grande maioria dos muçulmanos não são fundamentalistas e nem fazem isso sem dúvida. De manifestação violenta. Curiosamente, não à toa, quem faz Nem sempre. Bom, gente, vamos... Sempre não. Eu tô esperando me falar desses terrorismos recentes. Infelizmente. Recentes. Precisa dizer o que é. Esses recentes não são de origem muçulmana? Me esclareça se eu estiver errado. Onde é que estão os católicos, os evangélicos, os judeus fazendo ato terrorista no mundo? Muito pelo contrário. Os católicos da Irlanda do Norte praticavam ato terrorista de grande proporção. Vera, você está falando de quando? Estou falando do século passado, do século XX, não estou falando de antes de Cristo. Mas tudo bem, mas estou falando da própria Inglaterra. Nós não estamos falando de civilização? Civilização? Irlanda é civilização. Atos terroristas do IRA é uma coisa recentíssima. Nós estamos falando da civilização no século XXI? O que há no século XXI? O que é o terrorismo no século XXI? Porque aí é verdade. Se a gente for buscar a história, tem exemplo para todo mundo. Só que as vítimas, o que acontece hoje, é um dado concreto. Se vocês me encontrarem Mas na época que o IRA perpetrava... Agora, que não tem... Não é? Na época que o IRA perpetrava esses atentados, a gente estigmatizava todos os católicos? Eu acho que não. Não sei, mas o que aconteceu com o IRA? Acabou, né? Mas não foi eu não vejo essa disposição. São ciclos, né? Terrorismo vem em ciclos. Eu não vejo a disposição para se negociar. Primeiro porque não se negocia com terrorista, mas eu não vejo disposição como havia naquela época para acabar com isso. Muito pelo contrário, eu vejo frouxidão.